Sabe qual a doença que paralisa as mulheres? O casamento! Tenho um amigo que foi preso por agredir um manequim. Chegando na delegacia, o delegado perguntou: mas por quê? Aí ele disse: não gosto de gente falsa. Qual a diferença dos homens para os porcos? Os porcos não viram homem quando bebem. Sabe qual a diferença entre os homens e as frutas? Um dia as frutas amadurecem. Você sabia que não há nenhum canários nas Ilhas Canárias? O mesmo acontece nas Ilhas Virgens. Lá também não tem canários. Que nome se dá a um cachorro com fone nos ouvidos? Pode chamar do que quiser. Ele não vai te ouvir mesmo.